Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 122, seção 2, do Plantão Judiciário Semanal. Artigo 122. O plantão judiciário semanal corresponde a feriados, fins de semana e dias úteis fora do horário ordinário do expediente forense, excetuado o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Parágrafo único. O plantão será prestado no Núcleo de Plantão Judicial, o NUPLA, por magistrado designado por ato da Corregedoria. Artigo 123. O atendimento no plantão judiciário disciplinado nesta sessão será: inciso 1. Nos dias úteis, das 0 hora às 12 horas e das 19 horas às 24 horas, por juiz plantonista acionado pelo NUPLA. Inciso 2. Nos sábados, domingos e feriados, exceto de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Alínea A. Das 0 hora às 14 horas e das 19 horas às 24 horas, por juiz plantonista acionado pelo NUPLA. Alínea B. Das 14 às 17 horas, por juiz plantonista presente no NUPLA. Seção 3. Do plantão judiciário no período do feriado forense. Artigo 124. O plantão judiciário no período do feriado forense de 20 de dezembro a 6 de janeiro será prestado de modo ininterrupto por magistrados designados por ato da Corregedoria, independente da listagem do plantão judiciário semanal. Artigo 125. A concessão de férias no período de dezembro ou de janeiro do ano subsequente não impede a designação do magistrado para o plantão judiciário referido nesta seção. Artigo 126. O atendimento do plantão judiciário disciplinado nesta seção será: inciso 1. De segunda-feira a sexta-feira, exceto nos dias 24, 25 e 31 e 1 do 1. E primeiro, no caso. Alínea A. Das 0 às 12 horas e das 19 às 24 horas, por juiz plantonista acionado pelo NUPLA. Alínea B. Das 12 às 19, por juízes plantonistas presentes no NUPLA e em outras unidades judiciárias indicadas pela Corregedoria. Inciso 2. Aos sábados, domingos, dias 24, 25, 31 do 12 e 1º de janeiro. Alínea A. Das 0 às 14 e das 19 às 24, por juiz plantonista acionado pelo NUPLA. Alínea B. Das 14 às 19, por juiz plantonista presente no NUPLA. Título 3. Dos servidores subordinados à Corregedoria. Capítulo 1. Das normas gerais. Seção 1. Dos deveres. Artigo 127. São deveres dos servidores dos ofícios judiciais e dos demais órgãos subordinados à Corregedoria, sem prejuízo dos demais deveres previstos em lei. Inciso 1. Protocolizar os documentos recebidos e registrar o recebimento deles na via devolvida ao interessado. Inciso 2. Apor nome e matrícula nos atos que subscrever, a fim de permitir a sua identificação. Inciso 3. Zelar pela conservação e pela segurança dos autos e dos demais documentos. Inciso 4. Manter sigilo sobre atos, diligências e decisões relativas a processos sigilosos ou que tramitem em segredo de justiça. Inciso 5. Informar à Secretaria de Recursos Humanos qualquer alteração em seus assentamentos funcionais. Inciso 6. Comunicar imediatamente à Secretaria à Segurança do Tribunal a presença de vendedores, pessoas embriagadas, armas ou que se portem de modo inconveniente nas dependências do Fórum. Inciso 7. Observar a ordem de chegada para atendimento ao público, priorizando o idoso, a gestante e o deficiente físico. Artigo 128. É vedado aos servidores dos ofícios judiciais e dos demais órgãos subordinados à Corregedoria, inciso 1. Referir-se por qualquer meio de forma depreciativa a magistrado, promotor, advogado ou ao tribunal. Inciso 2. Retirar da serventia
autos ou outros documentos de interesse de partes ou advogados, salvo se em cumprimento de ato de ofício ou de ordem superior. Inciso 3. Sonegar informações essenciais ao convencimento da autoridade a que estiver subordinado, gerando dúvida ou para ela concorrendo, inclusive em procedimento de natureza administrativa. Inciso 4. Usar ou permitir o uso de materiais ou equipamentos do tribunal por pessoa estranha ou para fins alheios ao serviço. Inciso 5. Prestar informações ou fazer certificações que não correspondam à verdade sobre quaisquer processos. Inciso 6. Violar sigilo ou segredo de justiça. Artigo 129. Os servidores deverão comparecer ao local de trabalho em trajes adequados ao exercício da função pública e portar crachá de identificação. Parágrafo único. O juiz poderá exigir dos servidores que atuam nas audiências o uso de vestimenta adequada. Inciso 2. Dos elogios. Artigo 130. As condecorações e os elogios feitos por magistrado, diretor de secretaria ou gestor de unidade administrativa serão averbados nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo 1. Elogio é a expressão de reconhecimento individual ao servidor que, devido à competência, ao zelo, à iniciativa e à dedicação, se destaque no desempenho de suas obrigações e de atribuições além daquelas inerentes ao cargo. Parágrafo 2. A averbação em pasta funcional de elogio encaminhado por autoridade pública, instituição pública ou instituição privada de reconhecida idoneidade fica condicionada à anuência da chefia imediata. Capítulo 2. Da apuração disciplinar. Artigo 131. Compete ao corregedor supervisionar e exercer o poder disciplinar em relação aos servidores lotados nos ofícios judiciais, na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, sem prejuízo da competência atribuída às demais autoridades. Artigo 132. Será considerada conduta funcional irregular aquela que infringir as normas relacionadas ao exercício das atribuições funcionais, bem como a que ferir os princípios que norteiam a administração pública. Artigo 133. O poder disciplinar será exercido pelo juiz independentemente da identidade física do magistrado, quando praticada falta funcional atribuída a servidor subordinado ao juízo cabendo-lhe. Inciso 1. Instaurar sindicância para apurar o fato e, se for o caso, aplicar penalidade de advertência ou de suspensão até 30 dias. Inciso 2. Avaliar a possibilidade de aplicar o termo de compromisso de adequação funcional, o TCAF, no caso de infração disciplinar leve, observado o disposto em ato normativo próprio. Inciso 3. Determinar, quando entender necessário e mediante decisão fundamentada, que o processo administrativo tramite sob sigilo. Inciso 4. Determinar o arquivamento de plano da representação manifestamente infundada contra servidor. Parágrafo único. Na impossibilidade de processar o feito ou quando verificada a possibilidade de imputação de pena mais severa ao servidor, o juiz deverá remeter os autos ao corregedor, o qual ficará responsável pelo seu processamento e julgamento. Artigo 134. As penalidades aplicadas pelo juiz devem ser comunicadas à Corregedoria e à Secretaria de Recursos Humanos para fins de anotação. Título 4. Dos órgãos subordinados à Corregedoria. Capítulo 1. Da distribuição. Artigo 135. A distribuição compete distribuir, redistribuir, autuar e remeter os feitos aos juízos competentes. Parágrafo 1. A redistribuição de processos dentro do mesmo fórum será feita pela respectiva distribuição.
Parágrafo 2. No Fórum Milton Sebastião Barbosa, os processos que devam ser redistribuídos para outros fóruns serão encaminhados ao Núcleo de Movimentação de Malotes Judiciais, o NUMAJ. Parágrafo 3. Nos demais fóruns, os processos a serem redistribuídos serão encaminhados ao Posto de Protocolo Judicial, PPJ, que providenciará a remessa à distribuição do fórum de destino. Parágrafo 4. Os processos a serem redistribuídos a outros tribunais ou comarcas deverão ser encaminhados à Subsecretaria de Protocolo Administrativo, a SUPRA. Artigo 136. O cancelamento da distribuição somente será realizado se houver determinação judicial e será providenciado exclusivamente pela distribuição de cada fórum. Parágrafo único. Nos casos de erro material, quanto à seleção do órgão, o distribuidor poderá efetuar o cancelamento de ofício. Artigo 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. Parágrafo 1. O controle e o acompanhamento dos processos e dos atos processuais serão feitos pelo número de distribuição. Parágrafo 2. A petição entregue diretamente na Secretaria da Vara e que exija distribuição será encaminhada à distribuição. Parágrafo 3. Não será objeto de nova distribuição, inciso 1, o inquérito policial precedido de comunicação de prisão em flagrante, o qual deverá ser entregue diretamente na Secretaria da Vara respectiva. Inciso 2. A decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação, a assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. Artigo 138. O processo que, em virtude de decisão ulterior, voltar a tramitar na circunscrição de origem, terá seu número original reativado pela Secretaria do Juízo ou pela distribuição. Artigo 139. Na distribuição dos feitos oriundos das delegacias de polícia do Distrito Federal, será exigido o número de protocolo da Polícia Civil. Artigo 140. Os feitos, antes de distribuídos, deverão ser classificados de acordo com as tabelas unificadas de classes e assuntos processuais do CNJ. Parágrafo único. A distribuição e a autuação do feito serão realizadas em até 48 horas da entrega da petição à distribuição, salvo por motivo justificado. Artigo 141. A ausência do pagamento das custas processuais iniciais não obsta a distribuição do feito. Parágrafo único. As custas processuais emitidas em desconformidade com as respectivas normas regulamentares serão recusadas pela distribuição e devolvidas ao peticionante. Artigo 142. A distribuição será feita por meio eletrônico com a emissão de etiquetas, as quais serão rubricadas pelo distribuidor, seu substituto ou servidor previamente autorizado pelo distribuidor. Artigo 143. Caso haja requerimento de medida de natureza urgente, a petição poderá, após a distribuição, ser entregue diretamente ao advogado, o qual se incumbirá de encaminhá-la ao juízo. Parágrafo único. Nesse caso, após a apreciação da liminar ou caso não seja reconhecida a natureza urgente da medida, a petição poderá retornar à distribuição para fins de autuação. Artigo 144. Havendo indisponibilidade do sistema informatizado, a distribuição dos feitos urgentes será realizada por sorteio manual e supervisionada pelo juiz diretor do fórum. Parágrafo único. Os dados constantes da petição, necessários ao registro da distribuição, serão anotados e posteriormente inseridos no sistema informatizado por ocasião do seu restabelecimento. Artigo 145.
A distribuição será por dependência quando, inciso 1, houver pedido do peticionante ou determinação judicial, inciso 2, o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido. Inciso 3, ocorrer o ajuizamento de ações idênticas e houver juízo prevento. Parágrafo único. Se o juiz não reconhecer a dependência, determinará o retorno dos autos à distribuição para fins de redistribuição. Artigo 146. A distribuição não receberá armas de fogo, acessórios, munições e demais objetos apreendidos em procedimentos criminais, os quais deverão ser entregues pela autoridade policial diretamente à Central de Guarda de Objetos de Crimes, da CEGOC, essa é a sigla. Artigo 147. A distribuição emitirá para entrega na vara relatório dos feitos distribuídos com data e hora da realização do ato. Parágrafo único. A distribuição manterá arquivados os relatórios durante o prazo previsto na tabela de temporalidade da área afim, os quais, após o transcurso deste prazo, deverão ser encaminhados ao arquivo. Artigo 148. A distribuição de ação penal, inquérito ou qualquer procedimento criminal contra servidor deste tribunal será comunicada, conforme o caso, ao presidente ou ao corregedor da Justiça. Artigo 148-A. As petições a que se refere o artigo 340 do Código de Processo Civil serão recebidas diretamente pela distribuição, devendo ser, inciso 1, autuadas e distribuídas na circunscrição do domicílio apontado pelo réu com a devida comunicação de imediato e, preferencialmente por meio eletrônico, ao juízo da causa, cabendo ao interessado indicar de forma clara e precisa o correto endereçamento e a causa a que se refere. Inciso 2. Encaminhada à Subsecretaria de Protocolo Administrativo, a SUPRA, para envio ao juízo da causa. Inciso 3. Baixadas do sistema de distribuição com a devida comunicação ao juízo prevento no Distrito Federal. Parágrafo 1. Não serão aceitas petições referentes a processos que tramitam por meio eletrônico. Parágrafo 2. Definida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos territórios, a redistribuição do processo será feita ao juízo para o qual for distribuída a petição por prevenção, procedendo-se à reclassificação se o caso